Muito bem, Salmos de número 103, nós leremos o versículo de número 14. Salmos de número 103, verso de número 14, da palavra do Senhor. A minha versão diz assim: pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. Outras versões dizem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Pai, nós te pedimos que os corações e mentes aqui estejam voltados, cativos, para ouvir a tua palavra, a tua voz. A nossa oração é a oração de Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala com a gente hoje, te pedimos o nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, algumas pessoas dizem que nos dias de hoje, uma palavra muito comum, as pessoas estão dizendo sobre empoderamento. É o empoderamento disso, é o empoderamento daquilo, é o empoderamento desse outro, empoderamento disso, empoderamento assim. As pessoas estão falando, me parece que tem uma necessidade muito grande desse empoderamento. É um processo onde as pessoas adquirem poder, autonomia, né? Controle sobre as suas vidas, né? Eu sou dono do meu nariz. E as pessoas estão acreditando que o empoderamento, esse, aquele ou outro, parece ser a resposta final e a solução para o ser humano ser ele mesmo, se sentir livre, liberto. Mas a minha pergunta para a gente nessa noite, será mesmo que empoderamento, seja de qual for o nicho, será mesmo que o empoderamento pode ser o melhor tratamento, a melhor solução para o ser humano? E olhando para esse texto que a gente acabou de ler, e olhando para a palavra de Deus, nós vemos que a resposta, a solução, não é o empoderamento, mas sim o empoeiramento. Eu estava falando com o pastor Saião no final de semana passado, e nós falávamos sobre isso. O empoeiramento. O texto que acabamos de ler fala assim: Deus lembra da nossa estrutura e lembra que nós somos pó. O Abraão, quando está lá em Sodoma e Gomorra, que as pessoas daquela cidade queriam fazer sexo com o anjo que estava na casa do servo do Senhor, dizendo, o servo do Senhor ofereceu até as suas filhas, mas aquelas pessoas, não, a gente quer esse homem, esse anjo. A maldade, a perversidade, a luxúria, o pecado tomou conta de Sodoma e Gomorra, não muito diferente da nossa cidade de São Paulo hoje. E Abraão, em Gênesis 18, versículo de número 27, ele fala assim: Senhor, se tiver tantos justos, o Senhor não destruirá a cidade? Ele fala, não. Se tiver, aí não tinha. Se tiver mais tanto, não destrua a cidade. Mas quando Abraão começa esse diálogo com Deus, ele fala no versículo 27, eu me atrevo a falar com o Senhor, e me desculpe porque eu sou pó, eu sou cinza. Abraão reconhece o empoeiramento dele, que ele é pó. A mulher do fluxo de sangue, ela se aproxima de Jesus, rastejando, boca no pó. E a única coisa que ela consegue tocar é na orla, nas vestes de Jesus. A mulher do fluxo de sangue é um bom exemplo para a gente de alguém empoeirado. O Josué, que assume o lugar de Moisés para levar o povo até a terra de Canaã, antes de conquistar Jericó, ele vê um guerreiro, uma espécie de comandante,
E ele fala assim, quando ele encontra esse comandante do exército, ele fala assim: você é dos nossos ou você é do exército inimigo? E o guerreiro fala assim: nem de vocês, nem do inimigo, eu sou do exército do Deus vivo. Aí o Josué põe o rosto em terra e exalta o nome do Senhor. Com o rosto no pó, ele adora a Deus. Davi, a gente conhece muito a história de Davi, quando traz a arca da aliança, que ele dança. E talvez essa seja a história mais triste da Bíblia. Sua mulher Mical começa a olhar lá de cima e esnobe. Ai, um rei dançando desse jeito, que absurdo, não tem postura. Realmente era um menino marmiteiro, levava comida para os seus irmãos lá, um pastor de ovelhas, não tem postura. Olha, dançando, bailando na presença do Senhor, porque a arca significava a presença do Senhor. Aí o Davi, quando traz a arca da aliança, lá em 2 Samuel 6, ele dança diante do Senhor com toda a força, mas o texto diz também que ele coloca o rosto no pó da terra, em adoração a Deus. Davi nessa hora foi um empoeirado. Daniel, quando tem a visão do Filho do Homem, Daniel 8, quando Daniel recebe a visão, ele cai com o rosto no pó da terra, devido à presença, à intensidade de Deus. E lá no livro de Apocalipse 4, a gente vai ver lá os 24 anciãos ao redor do trono de Deus, eles se prostram com o rosto em terra, adorando ao Senhor. Irmãos, o ser humano, o crente, quando ele se torna empoeirado, ninguém segura. É extraordinário, é marcante. A Bíblia diz que quando a gente se exalta, o nosso próximo é a queda, nosso próximo passo. Mas Deus exalta os humildes, aqueles que colocam a boca no pó. Tem um outro texto lá de Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum é um profeta, só tem 3 capítulos. Quando a injustiça, o crime prevalece, Naum capítulo 1, versículo 3, o Senhor vai dizer que Ele tem o seu caminho na tempestade e na poeira. E na poeira. Deus vai agir na vida de pessoas quando estão em situações muito difíceis, muito difíceis. O Salmo de número 113, versículo 7, ele fala assim, que Ele levanta do pó o pobre, o necessitado. Do monturo levanta o necessitado. Como Deus tem prazer em levantar as pessoas que estão precisando, as pessoas que estão sofrendo injustiça. Então, meu amigo, você que está aqui, que tem menos de 1,60 m, eu quero dizer, Deus está do seu lado, porque Deus gosta mais dos baixinhos. Deus gosta mais das pessoas que estão em apuro. Deus gosta mais das pessoas que estão em necessidade. Pergunta para uma mãe qual filho que ela gosta mais. Ela vai dizer, são como os dedos da mão, eu gosto de todos. Mas a mãe sempre vai falar mais e vai lembrar com amor, com carinho, do filho que não está presente. É uma coisa muito natural. Aquele que está em necessidade. Por isso que as pessoas, quando estão no presídio, eles escrevem uma tatuagem dizendo amor só de mãe. A namorada, os amigos, todos me abandonaram, mas a minha mãe não abandonou. E o Senhor diz assim, mesmo que essa mãe te abandone, eu não te abandonarei, porque eu escrevi o seu nome na palma da minha mão. Deus está sempre querendo levantar o pobre, o necessitado do pó. Essa passagem destaca como Deus gosta de elevar os humildes e os necessitados, Deus mostrando a sua misericórdia com aqueles que estão em condições desfavoráveis. Eu quero dizer uma coisa, meu querido, quando você está numa condição difícil e desfavorável, quando você está sofrendo injúrias, calúnias, é aí que você se parece mais com Jesus, porque Ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso. Ele cura um cego, e ele pega pó da terra e faz lodo e passa no olho do cego. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos na Santa Ceia antes de ir para a cruz, para tirar a poeira do pé dos discípulos.
E ele pega ali e começa a lavar, tirar a poeira. Ele coloca uma roupa de escravo, uma roupa de servo. O pezão do Pedro não era bonito, eu acho. Era um pezão que parecia um parmesão, cheio de poeira. E quando Jesus chega para lavar o pé do Pedro, o pastor Binho, ele fala assim: de modo nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. O Senhor está com essa roupa de empregado, de servo, mas eu que tenho que lavar os seus. Aí Jesus responde para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que era tão intenso, tão atirado, ele fala: então me dá um banho completo, da cabeça aos pés. A minha oração nessa noite é que Deus te dê uma bênção da cabeça aos pés. Todinho. E Jesus lava os pés dos discípulos. Lembra da história da mulher pecadora que entra na casa do Simão, fariseu, e ela vai lavar os pés de Jesus, vai tirar a poeira dos pés de Jesus. Aí o Simão e os fariseus começam a olhar: se soubesse que ela é uma pecadora. Aí Jesus fala assim: Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés. Essa daí não para de fazer isso com as suas lágrimas. Ela lavou os pés de Jesus, tirou a poeira. Jesus está precisando de gente para tirar a poeira dos pés dele. O que eu quero dizer com isso? Ele quer usar a gente. Se você, meu amigo, fala assim: eu não sou essa pessoa, pastor, porque eu não sou capacitado o suficiente, eu quero lhe dizer, é você mesmo que ele quer fazer. Ele não quer os bambambãs, ele não quer os bons, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer pegar um Zé Ruela como eu e colocar aqui na frente para pregar para vocês, para dizer: olha o que eu posso fazer na sua vida. Você pode lavar os meus pés, você pode carregar a minha cruz. Você sabe, meus queridos, que Jesus, quando chegava para uma pessoa e falava assim: segue-me, a pessoa abandonava tudo e começava a seguir Jesus. Isso sempre me chamou muita atenção. Como é que eles podem fazer isso? Como é que ele chegava para os discípulos e falava: segue-me? Os caras abandonavam tudo e começavam a seguir Jesus. Abandonavam a família, a casa, todo mundo, e começavam a seguir Jesus. Até entender que o grande desejo de um judeu da época de Jesus era ser um rabino, e Jesus era um rabino. Mas para ser um rabino, você precisava passar por uma série de pré-requisitos. E se você não passasse nas escolas judaicas de memorizar, de entender, de cuidar e de interpretar as Sagradas Escrituras, o rabino falava assim: vai cuidar dos negócios do papai, vai trabalhar, você não é a pessoa. Mas quando o rabino ele percebia que o jovem era muito competente e poderia levar o seu legado adiante, a gema do ovo, ele assimilou a gema do ovo do rabino, a maneira que o rabino interpretava as Escrituras. O rabino dizia: segue-me, e aquele jovem ficava num lugar de destaque, e a partir daquele momento ele começava a seguir Jesus, ou o rabino da época. E tinha uma frase que eles usavam na época, quando o rabino falava: segue-me, eles diziam para os jovens que você fique empoeirado com a poeira do seu rabino. Por quê? Eles andavam naquela cidade da Palestina poeirenta, e o rabino ia na frente e os discípulos atrás, e ele com o seu caminhar levantava poeira, e a poeira ficava nos garotos, nos discípulos. Então tinha um jargão na época, que você fique empoeirado, que você fique coberto com a poeira do seu rabino. Jesus chega para Pedro, para João, para Tiago, para os seus discípulos, e ele diz: segue-me. E eles se assustam. Olha, esse rabino está acreditando que eu posso levar o legado dele. Jesus está dizendo hoje para você: segue-me. Ele está dizendo: poucas pessoas acreditam em você, mas eu acredito que você pode. Você pode falar do meu nome, você pode dar testemunho. Eu posso queimar os seus lábios com a brasa do meu altar, ele está dizendo. Jesus está procurando pessoas que possam ficar empoeirado com a poeira dele.
nos passos de Jesus, seguindo a Jesus, não perdendo Jesus de vista. A minha oração nessa noite é que você e eu possamos ficar cobertos com a poeira do nosso Mestre Jesus. Eu já estou terminando. Então o mundo pede empoderamento, mas o Senhor nos recomenda empoeiramento. Teologia da poeira. Teologia da poeira. Não sei se você está disposto a fazer isso. Eu conheci a história de uma mulher em Fortaleza, muito rica. Ela ficou coberta com a poeira. Ela tinha brigado com seu marido, uma mulher rica, e chorou a noite toda. Ao acordar de manhã, foi tomar café na cozinha. E lá naquela cozinha tinha uma empregada doméstica que estava limpando o chão, limpando a cozinha e cantando. E ela cantava uma música dizendo que ela era vencedora e que Deus tinha dado vitória a ela. A sua patroa olhou para ela e falou assim: como você pode cantar essa música? Você mora na favela aqui de Fortaleza. Você ganha um salário de miséria. Você tem tanta dificuldade, tantas lutas na vida, como é que você pode? Aquela mulher deixou os panos do lado, encheu o peito e falou assim: é porque Jesus mudou a minha vida. Ele me deu vitória. E começou a pregar. Aquela mulher seguia os passos de Jesus, estava coberto com a poeira do Mestre. E ela começou a pregar com aquela mulher. Eu acho tão lindo a igreja pentecostal. Não a igreja neopentecostal que fica pedindo dinheiro para todo mundo, mas a igreja pentecostal cheia do Espírito Santo. Eles são intrépidos. Eles lascam brasa para cima de todo mundo, não importa. Não importa a sua condição social. Eu vi um testemunho outro dia lá, que um pastor me contando esse testemunho, que ele foi pregar numa igreja. Chegando lá, a pessoa recebeu ele na porta. Pastor, para seu carro aqui, ó, já guardei uma vaga para você e tal. Cuidou do pastor. Aí, pastor, eu vou te levar até ali. Levou o pastor lá. Vou te trazer água, café. Cuidou do pastor. Até o pastor ser recebido pelo outro pastor da igreja, né? Titular da igreja, ele ia pregar, esse pastor. Mas aquele rapaz foi tão gentil naquela igreja pentecostal. Ele foi tão cuidadoso, tão generoso. Aí o pastor que ia pregar falou assim: ele é quem aqui? Ele é diácono, presbítero? Porque não, ele está fazendo um cursinho para ser servo ainda, para ser, como é que a gente chama aqui? Obreiro. Ele não é obreiro ainda não. Porque antes de ser diácono tem o obreiro. Então ele não chegou nem a ser obreiro ainda. Poxa, mas ele é um bom candidato, viu? Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é o juiz da cidade. Ele é o juiz da nossa cidade. O quê? Ele é o juiz da cidade e fica aí na igreja limpando as coisas, lá na porta, ajudando, carregando a mala das pessoas. E eu e você estamos estufando o peito, achando que a gente é grande coisa. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente vê que nós não somos nada. Paulo fala assim, o salmista vai falar: nós somos trapo de imundícia. Trapo de imundícia era o que as mulheres usavam na época porque não tinham absorvente. Paulo vai dizer assim: a gente é um grande M diante das riquezas de Cristo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: a humildade, ela provém do Senhor. A simplicidade, é uma coisa. E aquela mulher disse para aquela senhora, sua patroa: você pode ser feliz também. Eu quero ser feliz como você. Então a senhora se ajoelhe agora, que eu vou botar a mão na sua cabeça e vou orar por você. Eita, coisa doida que é o... Outro dia eu preguei sobre a loucura aqui, né? Essa é a loucura.
Tem que se ajoelhar, botar a boca no pó aí, patroa. E ela orou pela patroa. A patroa recebeu uma presença de Deus como ela nunca tinha recebido. A alegria que um casamento, a alegria que um dinheiro, a alegria que um duplex de frente para o mar pode dar. Ela entregou toda a sua vida para Jesus. Ela teve que conhecer o empoeiramento. Então o mundo pede o empoderamento, mas o Senhor nos dá um empoeiramento. Quanta gente simples, meus irmãos, quanta gente tremendamente abençoada, estão cheias de poeira. Nós abençoamos e temos uma parceria com o Zé da Água, que está lá no sertão nordestino. As pessoas que vão para lá voltam impactadas, falam quanta gente simples, cheia de poeira e tão abençoada. Tão abençoada. É como um menininho que vai lá conhecer o sertão nordestino do Zé da Água, que cava poços para trazer água para aquela gente. Estão construindo um prédio lindo, maravilhoso lá agora, ensinando as crianças, ajudando. E um pai para querer ensinar para o filho que a vida é muito difícil. Como é difícil a vida dessa gente aí, ó, que tem o pé cheio de poeira. Ele levou o filho, passou um final de semana com um lugar como se fosse o sertão nordestino lá do Zé da Poeira, o Zé da Água, Zé da Poeira, o Zé da Água. E quando ele estava voltando no avião com o filho, ele falou: filho, você viu como é difícil a vida deles? Não é fácil. Você viu como é que é a vida? O menino falou: eu vi sim, pai, eu vi. Nós temos uma piscina aqui, eles têm um rio muito grande, onde as crianças se divertem. A gente tem um gatinho aqui em casa. Eles têm muitos cachorros que andam para lá e para cá se divertindo. A gente tem um apartamento bonito, mas eles têm um céu cheio de estrelas. Obrigado, Pai, por me mostrar como nós somos pobres. E essa gente que tem a poeirinha no pé é tão rica, tão cheia da presença do Senhor, cantando, cantando. Quantas pessoas levando, meus irmãos, a palavra do Senhor nos lugares mais distantes, mais remotos, nos lugares esquecidos da face da terra. Essas pessoas estão cheias de poeira. Poeira. Por que não dizer do nosso querido e amado Jesus? O que ele fez? Ele só andava com seus discípulos por aquelas ruas cheias de poeira, cheias de poeira. E foi o que ele mais fez. Eu vou terminando aqui dizendo, ao invés de empoderamento, propomos nessa noite serviço, lavar os pés, tirar a poeira, como a mulher fez dos pés de Jesus. Serviço, humildade na graça, debaixo desse empoeiramento. Tudo que você e eu podemos fazer não é nada diante do que ele fez por nós. Vamos ficar de pé?